Hello, pessoal! Tudo bem? Aqui é a Teacher Laísa trazendo para vocês as explicações das atividades da semana 3 do nosso PET, volume 7, para o terceiro ano do ensino médio. Let's go! Nesta semana, compreensão escrita com aspectos léxico-sistêmicos. Nas 2 semanas anteriores, você leu 2 textos que aparecem em sentenças no futuro. No inglês, esse tempo verbal é feito com o auxiliar will. Simple Future com will. Mais uma vez, claro, pessoal, fiz um vídeo específico sobre isso. Assistam, vou deixar o link na descrição deste vídeo para vocês, ok? Vai facilitar bem para vocês na hora de entender melhor as questões. Simple Future com will. O Simple Future Tense é tradicionalmente associado à estrutura will, que acaba sendo menos usada pelos falantes do que a estrutura going to. Destaca-se também que o will é um verbo auxiliar cujo principal uso é indicar o futuro. Assim, will, que é um verbo modal, deve sempre acompanhar um verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Por exemplo, Greta will come to Brazil. Greta virá ao Brasil. Quanto ao uso, as gramáticas descrevem diferentes situações que vão além do entendimento de que o future simple tense indica tão somente uma ação que ainda não aconteceu ou um tempo mais tardio. Assim, destacamos uma lista com os possíveis usos e sentidos do verbo auxiliar will no future simple tense. Fazer predições, que não são definidas ou exatas, expressar decisões feitas no ato da fala, fazer promessas, expressar o futuro como um fato, expressar ordens formais. Veja alguns exemplos. 1. I think 2030 will be a better year. Eu acho que 2030 será um ano melhor. Quem sabe. 2. She will study harder for the next math test. Ela estudará mais para o próximo teste de matemática. Como é a forma afirmativa? Lembre-se que o verbo auxiliar will acompanha o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. To read a famous novel. I will read a famous novel. Eu vou ler um romance famoso. Ou eu lerei um romance famoso. You will read, she, it. Ou he will read. Ou seja, gente, will para todo mundo e o verbo. É muito fácil fazer essa forma de futuro no inglês. Observe que não há inflexão de pessoa ou gênero na conjugação do verbo com will. É possível também usar a forma contraída, que é quando a gente põe aquela vírgulazinha em cima, que a gente chama de apóstrofo, e aí, ao invés de colocar o WI, a gente só coloca LL. Na forma negativa, qual é? É o will, que é o verbo auxiliar, que é um modal, mais o not, que faz a negativa, e mais o verbo. Nós também podemos fazer uma contração do will not e escrever won't, ok? Assistam meu vídeo, que lá eu conto tudo para vocês. To clean the house on Saturday. I will not clean the house on Saturday. You will not clean the house on Saturday. Simples, só acrescente o not depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. A forma interrogativa. A frase interrogativa é formada novamente pelo will, só que agora ele vem antes do sujeito. Prestem bastante atenção. E logo em seguida do sujeito, o verbo principal no infinitivo sem o to. To be home early, né? Chegar em casa cedo. Will I be home early? Will you be home early? Will, sujeito, verbo principal. Esta é a construção. Vamos às atividades. Após ler com atenção sobre o futuro simples, responda as questões abaixo. Escreva V de verdadeiro, eu sempre digo que eu prefiro o T de true, mas vamos lá. E F de falso. De acordo com o texto lido, A. O verbo auxiliar, que indica o futuro, é o going to. Verdadeiro ou falso? B. O future simple tense, ou simple future, indica tão somente uma ação que ainda não aconteceu. Verdadeiro ou falso? C. Há inflexão de pessoa ou gênero na conjugação do verbo com will.
Verdadeiro ou falso? D. O will deve sempre acompanhar o verbo principal no infinitivo sem a preposição to. Verdadeiro ou falso? 2. Escreva as frases abaixo na forma negativa do futuro simples. It will allow you to communicate effectively with your colleagues and superiors. Reescrevam a frase e só acrescentem a partícula not no local correto para fazer a negativa. B. It will enable you to adequately express and represent yourself in front of an audience. C. You will start developing high-end interpersonal and networking skills. And D. It will provide you with confidence while delivering presentations and speeches. Muito fácil essa, gente. Só reescrever na negativa. Question number 3. Na frase must know their audience and plan for communications that will appeal to their readers, o uso do will expressa o quê? Na A, fazer predições que não são definidas ou exatas. B, expressar decisões feitas no ato da fala. Fazer promessas, expressar um futuro como um fato. Releiam a frase, prestem bastante atenção e tentem responder. Eu não vou nem trazer a tradução, porque aqui é como se fosse um simulado, né, pessoal? Vamos imaginar que vocês estão fazendo o Enem, um vestibular. É muito importante que vocês saibam reconhecer essas questões. A correção, obviamente, eu trago para vocês e explico o porquê. Na 4, da banca de Concesp. Mark the alternative that shows a simple future tense. Essa é muito fácil, gente. Marquem a alternativa que tem o simple future. Na A, they're so excited about the party. B, she'd rather buy an old one. C, they'll keep in contact. D, Melissa wouldn't get there on time. Na 5, do ano de 2013. In the sentence, I truly think she will always be full of enthusiasm. Esse will é, na A, the auxiliary verb of the simple future. B, the auxiliary verb of the past continuous. C, in the past form. D, in the imperative. Or E, the principal verb of the sentence. Marquem a resposta correta. 6, do ano de 2010. He, que tem um complemento, me up as soon as his daughter home. Aqui você tem 5 opções, qual complementa a frase corretamente. Na A, calls, will get. Ou B, will call, gets. Na C, called, get. Na D, called, will get. Ou na E, calls, got. Como eu disse, assistam um vídeo especial que eu fiz sobre Simple Future. E aí vocês responderão com mais segurança e aprenderão um pouco mais sobre o assunto. E a gente se vê na correção. Bye, bye.